O que é submissão na Bíblia? A mulher deve ser submissa. A mulher deve ser submissa ao marido. Todos os cristãos são chamados para se submeterem uns aos outros. Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência. Para entender o que a Bíblia diz sobre a mulher ser submissa, primeiro é preciso entender o que é verdadeira submissão. Na Bíblia, a submissão é uma regra para todo cristão. Todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus. A autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade e devemos sempre obedecer a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Além da submissão a Deus, a Bíblia fala sobre a submissão entre todos. Submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo. Em vez de cuidar somente de si, da crente deve se preocupar com seus irmãos. Submissão é estar pronto para abdicar de seus próprios desejos se isso for melhor para outra pessoa. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Em relação às autoridades, governantes, líderes da igreja, pais, submissão significa respeitar e honrar os líderes. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. O crente deve procurar a paz com as autoridades, mas deve se submeter primeiro às ordens de Deus, recusando participar do pecado. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. O que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa? A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens nem estão barradas de serem autoridades. Mas, no casamento, o marido tem uma posição de liderança. Em relação aos filhos, os dois pais têm autoridade. Entre o casal, o marido tem a autoridade principal e a mulher deve respeitar essa autoridade. Isso é ser submissa. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. A Bíblia diz que o marido deve se sacrificar pela sua esposa, ao ponto de estar pronto para dar a vida por ela. A mulher, por sua vez, deve tratar o marido com todo respeito. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Atenção! O bom líder sabe delegar autoridade a quem é competente. O marido que acha que deve tomar todas as decisões importantes sozinho, sem ajuda, é insensato. E quando o marido é um mau líder? Quando o relacionamento sai fora do padrão da Bíblia, isso causa dificuldades na relação de submissão e liderança. Por exemplo, quando o marido é descrente, a esposa fica com toda a responsabilidade de ensinar os filhos sobre Jesus. Se a vontade do marido colidir com a vontade de Deus, por exemplo, não querer ensinar os filhos sobre Deus, a autoridade de Deus é sempre suprema. Na submissão, existem prioridades. A obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Desobedecer a Deus para obedecer ao marido é pecado. Por outro lado, desobedecer ao marido para obedecer a Deus não é pecado, desde que seja feito com respeito. Se o marido se recusa a ser responsável ou está em uma posição debilitada em que não consegue liderar, ele delega automaticamente a responsabilidade à esposa. Nessa situação, a mulher tem todo o direito de assumir a liderança, até o marido estar pronto para liderar outra vez. Na ausência do capitão, o segundo em comando sempre assume a liderança. Deixe o seu amém.